Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma pequena apresentação de um tema super importante para o serviço social, que é a questão da modernidade e da pós-modernidade na nossa profissão. Quem vai discutir isso com a gente é a professora do curso de Serviço Social da FABEX, Shellen Galdino, que é mestre em Serviço Social e que, inclusive, discutiu essa temática na sua dissertação de mestrado. Então, aqui ela vai discutir com a gente essa questão tão importante, a modernidade e a pós-modernidade no serviço social, claro, de maneira sintética, em virtude da limitação do nosso tempo, né, para que seja um vídeo didático, um vídeo interessante para todos nós. Eu, inclusive, recomendo que vocês busquem o canal de Shellen, que é SS para concursos. Ela tem um canal no YouTube, ela tem um espaço no Instagram e no Facebook. Super interessante, que traz materiais interessantíssimos do serviço social, especificamente do serviço social voltado para concurso. Então, espero que vocês gostem muito e aproveitem tudo que a professora tem a contribuir com a gente nesse momento. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Shellen Galdino, como colocou a professora Tiana, e hoje quero dar uma pequena contribuição para vocês sobre modernidade e pós-modernidade no serviço social. Claro que esse tema é bastante denso, certo? Esse vídeo nunca, em nenhuma hipótese, pretende esgotar essa discussão. Quero apenas colocar alguns pontos que eu acho importantes nessa reflexão e bem como contribuir para o debate. Esse tema ele não é muito comum, certo? Porque no serviço social a gente passou a discutir ele mais recentemente e principalmente quando a gente pegou esse debate, né, que é um debate próprio das ciências sociais, ele já estava assim diminuindo, digamos, a sua velocidade. Então, para a gente é um debate que chegou muito tardiamente e, de certo modo, muito ainda vinculado à academia, certo? Aos mestrados, nem à graduação em si, mas aos mestrados e aos doutorados. Por isso que é um tema não muito comum, certo? Dificilmente vocês vão ver alguma obra, algum artigo publicando sobre isso. Mas eu quero aqui dar uma contribuição para vocês. Vejam, quando a gente pensa em pós-modernidade, o termo pós já nos refere que pós-modernidade vai surgir em crítica à modernidade. Então, antes de falar da pós-modernidade enquanto tal, eu quero falar para vocês um pouco da modernidade. E o que seria a modernidade? A modernidade, gente, é um projeto, certo, de sociedade que vai surgir na crítica ao tradicionalismo, às sociedades do antigo regime. Vejamos, se a gente pensar ali no século XIII, XIV, por aí, nós vivíamos um período do chamado absolutismo, certo? O absolutismo, ou o antigo regime, como a gente chama, ele é uma espécie de transição entre o sistema feudal e o sistema capitalista. Durante todo esse período, a gente viveu o quê? A chamada Era das Trevas, né? Onde não se podia exercer a ciência, era somente aquela coisa explicada pela religião. Então, inclusive, né, se a gente pegar um exemplo, Giordano Bruno, que foi um cientista, um matemático, ele, quando foi questionar o que dizia a igreja sobre como era o nosso sistema solar, ele ficou preso durante 8 anos. Então, ele foi preso e morto pela Inquisição. Então, esse período do Antigo Regime é o que a gente chama de um período das trevas, né? Lembrem-se quando a gente via lá no ensino médio, quando a gente estudava, feudalismo, das coisas mais tradicionais, daquelas relações que são mais conservadoras. Então, o projeto da modernidade, ele vai surgir contraposto a essa perspectiva conservadora. Então, gente, o projeto da modernidade, ele vai surgir contraposto a esse período da sociedade feudal. Por isso que a maior expressão do projeto da modernidade nós chamamos de iluminismo ou de cultura ilustrada. Vejam, iluminismo nos lembra o quê? Luzes, né?
justamente contraposto àquele período da Idade das Trevas. Aqui, porventura, já não é mais a perseguição à ciência, pelo contrário, é a prevalência da ciência, da razão, da racionalidade. Aí existe, além do iluminismo, duas revoluções que eu quero destacar. Tanto a Revolução Industrial Inglesa, quanto a Revolução Política Francesa. Essas duas revoluções, elas vão consolidar o projeto da modernidade, gente. Então, lembre-se, quando a gente pensar em modernidade, estaremos pensando em sociedade o quê? Capitalista. Porque a sociedade capitalista, ela vai surgir como um projeto universal. Ou seja, aquelas bandeiras da liberdade, da igualdade, da fraternidade, ela vem com uma bandeira que não é da burguesia somente, mas é uma proposta de mundo, certo? É uma proposta para todo o planeta. Então, vai se contrapor ao período das trevas e na emersão da sociedade capitalista, em que agora não vai ser mais Deus que vai explicar as coisas, mas sim o próprio homem, é um período antropofágico, é que vai se consolidar a modernidade, certo? Então, característica da modernidade é o quê? A centralidade no homem, o homem é autossuficiente, temos que garantir liberdade, igualdade, fraternidade, a razão é agora o do momento. Certo? Inclusive, tem uma frase de Kant que é o seguinte: sapere aude, que significa o quê? Ouse saber. Então, não é mais aquela questão do misticismo que está em voga. Agora é a racionalidade, a ciência, o método. Então, essa coisa ela vai ser muito forte ali no século XVIII e século XIX. Mas vejam, lembram que eu falei para vocês que o projeto da burguesia era um projeto universal, ancorado nesse projeto da modernidade? Mas aí quero fazer alguns destaques. Quando chegamos em 1848, o que aconteceu? Várias revoltas populares da classe trabalhadora. Por que a classe trabalhadora se revoltou? Porque aquelas bandeiras defendidas pela burguesia não foram cumpridas para todos, apenas para a burguesia. Então, liberdade, igualdade e fraternidade ficou muito no campo das ideias e não da prática para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora começa a fazer uma série de protestos, certo? Que emblematicamente a gente pega a Primavera dos Povos ali de 1848, isso vai se tornar um divisor de águas. E por que eu estou fazendo esse destaque? Porque começa a se dividir aí o projeto da modernidade. Aí quero chamar a atenção para vocês que quando a gente pensar modernidade, a gente não vai estar pensando numa coisa que é consensual, que é homogênea. Há vários projetos dentro da modernidade e há dois principais. Eu, quando fiz essa discussão, eu até fiz uma brincadeira colocando assim: são duas almas que possuem a modernidade. A alma do pensamento formal abstrato e a alma do pensamento crítico dialético. Então, a partir de 1848, quando começa a desenvolver, inclusive, as ideias do marxismo, a partir do próprio Marx, se começa a pensar que aquelas bandeiras defendidas pela burguesia só seriam, de fato, concretizadas por uma revolução do proletariado. E aí começa a ter uma grande divisão entre as classes no programa da modernidade. Dito isso, quero também fazer um outro destaque. Percebam que quando eu estou falando sobre o projeto da modernidade, sobre as revoluções e depois sobre a divisão dentro da modernidade, eu estou falando dentro de um período histórico que está alocado num determinado espaço. Qual espaço é esse? Europa Ocidental. Porque tudo surgiu muito dali. E eu quero que vocês anotem essa informação que eu vou trazer ela posteriormente. Tudo isso vai estar muito ligado ao centro europeu capitalista, que historicamente as teorias vêm de lá, a filosofia clássica é de lá, enfim. Então, historicamente, no espaço, isso vai acontecer no solo europeu. Então, nós temos aí
né? Já informei para vocês um pouco do processo histórico e agora desses dois projetos da modernidade, que começam agora a entrar em disputa. Lembrando que o formal abstrato, ele vai ser o quê? O projeto da burguesia agora enquanto classe conservadora. E o projeto crítico dialético da classe trabalhadora, que vai criticar a modernidade. Então, marxismo, positivismo, Kant, o próprio Hegel, todos esses autores estão dentro do projeto da modernidade, certo? Positivismo, marxismo, fenomenologia, é dentro do que a gente chama de projeto da modernidade. Então, isso foi se desenvolvendo no período oitocentista, de 1840, 1860, 1870. Quando chegamos no século XX, que aí 1900 e pouco, 1910, 1920, o que começa a acontecer? Começa que o capitalismo ele vai se tornando uma sociedade de capitalismo monopolista, ele vai se consolidando em todo o sistema planetário e por isso também esse projeto da modernidade ele começa a se consolidar. Ele começa a sair do plano das ideias e vai de fato para a sua concretude. Quais são as principais formas em que se concretiza esse projeto da modernidade? Há dois principais exemplos. A consolidação do modelo fordista de produção, certo? E há também a experiência do socialismo real soviético. Olha, lembra que eu falei que há dois projetos de modernidade? Um é o formal abstrato da burguesia, outro crítico dialético do marxismo. Então, esses dois projetos de modernidade começaram a implementar suas ideias na prática de uma gestão de uma sociedade. O Fordismo, que começou nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, certo? Se desenvolvendo a partir da aliança com o keynesianismo, Fordismo-keynesianismo, formando o que nós chamamos de estado de bem-estar social. Então, ele é, digamos assim, o cume desse projeto da modernidade no âmbito da burguesia. E, em paralelo a ele, nós temos o quê? A consolidação do socialismo real, gente, que aconteceu lá na União Soviética. Então, no século XX, nós temos essas duas experiências da modernidade. Mas aí o que aconteceu com essas duas experiências? Elas, vamos colocar assim, de certo modo fracassaram. Tanto o estado de bem-estar social, fordista e keynesiano, quanto a experiência do socialismo real, fracassaram. Elas entraram em crise, certo? Claro, ligada a uma crise do sistema capitalista na década de 70, mas elas faliram. A União Soviética entrou em derrocado, o estado de bem-estar social também entrou em derrocado. Quando eles entraram em crise, o que aconteceu? Uma série de teóricos começaram a dizer que o programa da modernidade, da liberdade, da razão, da metanarrativa, de um projeto de sociedade construído de forma racional, tinha chegado ao fim. Então, quando esses projetos vão à falência, digamos assim, eles entram em derrocada e em crise, teóricos começam a falar que também se entra em crise a própria modernidade. Então, é preciso daí construir uma pós-modernidade, em crítica à modernidade. Aí eu quero falar com vocês, já que a gente vai começar agora a sair do Fordismo, do keynesianismo, do modelo da União Soviética, para entrar na pós-modernidade, aí quero fazer aqui um destaque. A minha análise, ela é uma análise que está dentro do âmbito da economia política, certo? E há vários outros tipos de análise dentro da pós-modernidade, porque é um campo muito amplo. Da mesma forma que há vários projetos na modernidade, há vários projetos na pós-modernidade. E aí, daqui a pouco, vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas vejam, quando nós temos a crise na década de 70. E o que essa crise vai fazer? Vai fazer com que se mude a forma de produção do sistema capitalista. A gente tinha um Fordismo, que era um padrão rígido, certo? Da linha de montagem da produção em massa para o consumo em massa, e nós começamos a adotar agora o toyotismo. O toyotismo, por sua vez,
ele já é um modo flexível de produção. Ele não tem aquela rigidez do Fordismo, nem propõe a produção em massa e o consumo em massa. Agora é uma produção mais flexível, é uma produção por demanda. Então, esse modelo que vai surgir, lembre-se, no Japão, ele começa, digamos assim, a ser um remédio para a crise, porque o modelo fordista tinha entrado em decadência. Decadência não, tinha entrado em derrocada, ele não conseguia mais manter as altas taxas de lucro. Então, quando se muda a produção, se muda o quê, gente? A forma de pensamento e de regulação social. Gramsci tem uma frase que eu acho que é muito emblemática, que ele diz o seguinte: a hegemonia nasce na fábrica. Então, se a gente muda o concreto, e o concreto aqui no âmbito da economia política é a forma de produzir, porventura a forma de reprodução social, simbólica, consciência, ideologia, ela também vai mudar. Então, na perspectiva que eu adoto, claro, na trilha de outros autores, é essa mudança do Fordismo keynesianismo para o padrão toyotista que vai fazer com que se emerja a possibilidade da chamada corrente de pensamento pós-moderno. Porque há uma flexibilização da produção e essa flexibilização da produção ela vai passar para outros campos da vida social, outros campos das relações. Aí aqui eu vou pegar como referência David Harvey. David Harvey ele tem uma obra, certo, que se chama A Condição Pós-Moderna. Nessa obra ele vai fazer justamente esse exercício de falar que com a mudança do Fordismo keynesianismo para o toyotismo se começa a ter o quê? Uma acumulação flexível. E essa acumulação flexível, que claro, vai dialogar com o quê? Com o neoliberalismo, com a reestruturação produtiva e com o próprio certo individualismo, é que vai dar chão histórico para se pensar a pós-modernidade. Nessa perspectiva, que é uma crítica certa à pós-modernidade, nós aqui estamos pensando o seguinte: pós-modernidade é um período do capitalismo. Então, também o próprio David Harvey, como tem o Theborne, tem o Eagleton e o Jameson, o que eles vão falar para a gente? Ambos marxistas, gente. Eles vão falar o seguinte: a pós-modernidade é a lógica cultural do capitalismo tardio. Quando a gente pensa em pós-modernidade, pensamos em capitalismo tardio. Um capitalismo que tem aprofundado as formas de alienação, de fetichização e reificação da vida humana. Então, não é um novo período, é um aprofundamento das contradições do capitalismo. Aí é onde vai entrar as divergências. Porque há um campo de teóricos que falam que não é, digamos assim, algo que é próprio do capitalismo, é um novo estágio da sociedade. E há os críticos que falam, não, ainda é capitalismo, sendo um aprofundamento do capitalismo. Aí aqui eu quero fazer uma divisão com vocês, entre os que se consideram pós-modernos e aqueles que vão criticar a pós-modernidade. Há aqueles que vão, digamos assim, elogiar a pós-modernidade. Quem são esses autores? Aí vai entrar o Lyotard e o Boaventura de Souza Santos. Vou falar esses dois. O Lyotard, ele é um francês, ele vem da escola francesa e ele, por encomenda do governo, vai produzir um texto. O texto é A Condição Pós-Moderna. Nesse texto, ele vai falar o quê? A modernidade faliu, certo? Nós vivemos o Fordismo, o keynesianismo, o socialismo. Ambos são regimes que foram totalitários, então não podemos falar em totalidade. Agora, as metas narrativas não têm mais sentido nessa sociedade, porque não vivemos mais uma sociedade de classe social. O que vale agora é o indivíduo, cada um por si, e não há necessidade de se pensar coletivamente. É sempre criticando a perspectiva de classe. O Boaventura de Souza Santos, junto com Castoriadis e outros autores, vão na mesma linha, só que um pouco mais, digamos assim, progressistas. Eles vão falar que, de fato, o capitalismo
Não tem como mudar essa sociedade, a sociedade capitalista, ela não tem como você mudar para uma outra forma de organização social, até porque quando mudamos não deu muito certo, né? Eles vão falar. Portanto, o que nós temos que fazer é reformar essa sociedade, mudar os comportamentos, mudar os nossos valores. Aqui há uma clivagem. Quando a gente pensa em modernidade, o que era o projeto? Era um projeto universal, era o que a gente chama de metanarrativa. Aqui, quando a gente vai entrando nos autores da pós-modernidade, isso não tem mais sentido. Não tem sentido falar de classe, porque para ele essa luta de classes não deu certo. Agora são os atores sociais, são os sujeitos em sua individualidade que devem fazer a mudança. É por isso que a crítica a esse pensamento vai dizer que esse projeto da pós-modernidade, nessa perspectiva de contemplação, acaba colaborando para a reprodução da sociedade capitalista, para a reprodução do status quo. Mas aí quero fazer um destaque dentre esses autores, para partir para o próximo, que é o seguinte: Boaventura de Souza Santos, apesar de ser pós-moderno, ele vai dizer o seguinte: há autores pós-modernos que são críticos e há autores pós-modernos que não são críticos. Eu até concordo com essa divisão dele. É uma divisão que é criticada por Paulo Neto e por Mésaros, mas que eu acho que é uma divisão sensata. O que Boaventura de Souza Santos vai nos falar? Que há a pós-modernidade de esquerda e há a pós-modernidade de direita. A pós-modernidade de direita seria essa do Lyotard, daquele autor que eu falei. De é isso mesmo, a história acabou, fim da história, não há para que luta de classes, não há para que organização, não tem como construir um novo tipo de sociedade. Cabe-nos ficar aqui, aceitar e mudar o que a gente pode. Mas ele vai dizer que há também os pós-modernos de esquerda, os pós-modernos críticos. E é aí onde ele se coloca. Ele, o próprio Bauman, que vai falar de modernidade líquida. Aqui eles têm uma visão que é muito crítica do capitalismo, mas ao mesmo tempo é muito crítica ao marxismo. Aí Asbeck vai até colocar. Eles colocam no mesmo patamar marxismo e positivismo. Não, para eles não há diferença entre aqueles dois projetos da modernidade que eu falei. Então, para o Boaventura de Souza Santos, ele está dentro da perspectiva crítica e esquerda pós-moderna, mas ao mesmo tempo é o que a gente chama de uma crítica muito light à sociedade capitalista, uma crítica muito velada, muito cheia, digamos assim, de cuidados nos conceitos. Enfim, muito criticado ele pelo José Paulo Neto, embora o Boaventura de Souza Santos seja um dos autores mais lidos pós-modernos no serviço social, certo? E daqui a pouco vou falar um pouco sobre isso. Quando a gente vai para os autores que discutem a pós-modernidade dentro de uma perspectiva da economia política, que é o Theborne, o Evangelista, que é inclusive aqui da UFRN, o Wigleton, eles vão falar que esse período histórico, ele não é uma nova era como foi a modernidade, mas é uma etapa da modernidade. Então, quando eles estão falando em pós-modernidade, eles não estão falando que a modernidade deixou de existir, que o capitalismo deixou de existir, ou mesmo que não há necessidade de uma organização de classe, dessa questão universal, mas que sim, mudamos, muita coisa mudou. E aí eu vou nessa perspectiva, que de fato o capitalismo passou por uma série de transformações. E isso mudou a classe que vive do trabalho, isso mudou a forma de acumulação, isso mudou o tempo de giro do capital, as coisas estão muito mais velozes. Harvey vai falar que há uma compressão do espaço-tempo. Se a gente pensar, hoje o nosso tempo parece que ele corre das nossas mãos, certo? Se você pensar antigamente, parece que o tempo durava mais, mas é porque a inovação tecnológica proporcionada pelo toyotismo fez com que tudo acontecesse de forma mais rápida, tanto a produção quanto as nossas relações. Então, se a gente pensar hoje, nós temos celular, vou pegar o celular para dar um exemplo sobre a crise do capital. Se a gente pegar a crise do capital de 1929, que foi uma crise financeira da Bolsa de Valores de Nova York, e a gente pegar a crise do capital de 2008, que também foi uma crise financeira da bolha imobiliária de 2008, ambas foram crises financeiras,
Mas a de 2008... Então, se a gente pegar o exemplo da crise de 1929, que foi uma crise financeira, com a crise de 2008, que também foi uma crise financeira, a velocidade dessas crises, apesar de ser da mesma forma financeira, são completamente diferentes. Porque hoje, gente, com o celular, você consegue fazer várias movimentações financeiras. Você consegue, se você tiver, claro, transferir dólares de Estados Unidos para a Arábia Saudita, da Arábia Saudita para a Inglaterra, para a Alemanha. Vejam, isso faz com que a economia fique mais instável. E se a economia fica mais instável, nossa vida fica mais instável. Aí é o que ele vai falar, uma compressão do espaço-tempo. O nosso espaço-tempo ele está cada vez mais comprimido, é como se o nosso tempo tivesse diminuído. A gente também consegue se deslocar mais no planeta, as nossas relações estão mais fugazes, estão mais rápidas, está tudo mais veloz. O Bauman vai até nessa mesma linha, só que ele vai falar que tudo está descartável, tudo está líquido. O Harvey vai dizer que isso é fruto da compressão espaço-tempo. Isso é fruto dessa aceleração da produção de mercadorias a partir do toyotismo. Então, vejam, tudo vem da forma de produzir, certo? Aqui não é uma questão que parece ser só economicista, mas não é. É partindo do sentido de que as mudanças na forma de produzir, elas vão refletir em toda a nossa vida social. E eu gosto muito desse exemplo da compressão espaço-tempo, porque eu acho que nós conseguimos sentir isso no dia a dia, certo? Tudo é mais rápido, tudo tem que ser para já. Inclusive, dentro dessa discussão da pós-modernidade, ainda acrescentando essa discussão de que há uma questão muito do presenteísmo. E o que é esse presenteísmo? Tudo é muito agora, o imediato. Então, se há um presenteísmo, gente, não há o quê? Não há futuro. Não há como você organizar um futuro. Não há, inclusive, como você se organizar enquanto classe para a construção de uma nova ordem societária. Então, esse período, ele muda muito os projetos, ele muda muito as vidas sociais. E daí vão se surgir os chamados novos movimentos sociais, vamos nos apegar mais à questão de gênero, de etnia, enfim, de religião. Não que não são temas importantes, mas quando eles estão deslocados da perspectiva de classe, acaba ficando um debate muito assim, não se supera a essência do problema, certo? É o que o Carlos Nelson Coutinho, você tem que sair da particularidade para a universalidade, mas a pós-modernidade o tempo inteiro ela vai estar criticando essa questão do universal, nunca terá sujeito coletivo, vai ser sempre os grupos, certos atores e os sujeitos individuais. Então, o Harvey, que para mim é a maior referência, ele vai dizer o que é que muda da modernidade para a pós-modernidade, que para ele seria a acumulação flexível. A gente tem na modernidade a ética. Agora nós temos o quê? A estética. Vejam que diferença fulcral. Quando a gente fala em ética, nós estamos falando de uma forma de ser organização em sociedade. Quando a gente fala em estética, a gente está falando o quê? De puro marketing, de pura imagem, de pura simbologia. Nós também saímos do capitalismo de tipo monopolista para o quê? Para o empreendedorismo. Então, agora não é mais a questão do capital monopolizando, é cada um montar o seu próprio negócio. A gente também vai sair da perspectiva do ser, certo? Do ser social, para o quê? Para o conhecer. Ou seja, para uma questão muito imediata. Enfim, ele vai fazer uma série de diferenciações entre modernidade e pós-modernidade, sendo que para ele, quero lembrar, e para mim também, pós-modernidade é um estágio da sociedade capitalista. Então, não há como pensar em pós-modernidade se não pensarmos em capitalismo. Então, essa é a grande diferença que há. Porque há muitos que estão nessa perspectiva pós-moderna, mas não consideram a sociedade capitalista, não tem essa leitura da economia política. Por quê? Aí vou entrar na discussão do serviço social. Como isso vem para o serviço social? Como vocês sabem, nós somos uma profissão, principalmente de caráter interventivo,
que vamos surgir na divisão social e técnica do trabalho para essa questão da reprodução social, mas o que tange a ideologia, a consciência, os comportamentos, as relações sociais. Nesse processo, qual a nossa principal interlocutora? As ciências sociais. Como esse debate está nas ciências sociais, acaba refletindo na gente. Só que nós, desde a década de fins da década de 70, início dos anos 80, nós estamos ali dialogando com o pensamento marxista, com o pensamento crítico dialético. Esse pensamento pós-moderno, ele vai criticar o marxismo, entre outros pensamentos. Isso acaba interferindo, claro, na própria, digamos assim, na hegemonia do projeto ético-político do serviço social. Só que qual a discussão que nós fazemos? Que essa pós-modernidade, independente dela ser de esquerda, de direita, ela vai animar o pensamento antimoderno, vai alimentar o pensamento antimoderno no serviço social. Porque lembrem-se, como é que surge o serviço social? Nós surgimos, claro, numa sociedade capitalista que vai necessitar uma nova profissão para a execução das políticas sociais, mas nós vamos estar ali em diálogo com o quê? Com a religião católica, que naquele momento era bastante antimoderna. Lembrem-se que criticava tanto o marxismo quanto o liberalismo. Então, nós temos essa herança conservadora na profissão. E o pensamento pós-moderno, por ele ser antimoderno, ele acaba sendo muitas vezes conservador, porque é o que tinha antes da modernidade, conservadorismo e tradicionalismo, aqui tentando resumir para vocês. Então, muitas vezes, por a gente ter, digamos assim, uma crítica às teorias, por causa dessa nossa questão do praticismo, da intervenção, essa nossa herança conservadora, essa estrutura sincrética que tem a profissão, porque o José Paulo Neto, quando ele vai analisar a profissão, ele vai dizer o seguinte: nós temos uma estrutura sincrética que vem do processo de institucionalização da profissão. O que isso quer dizer? Basicamente, se a gente for atualizar essa discussão, ele quis dizer que mesmo a gente adotando uma teoria, nós nunca abandonamos outra, certo? Na questão do sincretismo científico e ideológico. Nós sempre fizemos misturas de pensamentos. E é esse sincretismo, enquanto um dado ontológico próprio da realidade, que vai fazer com que isso alimente a pós-modernidade do serviço social. Porque, vejam, quando eu fiz minhas pesquisas, o que foi que eu percebi? Que a pós-modernidade, ela não é muito presente no serviço social, ela é muito residual. O que nós temos é o quê? É principalmente o ecletismo teórico, certo? Então, nós misturamos várias teorias que não dialogam no nosso processo de pesquisa, de conhecimento, e só que esse ecletismo, ele acaba muitas vezes indo para um tom neoconservador, ou que alguns vão dizer pós-moderno. Eu não acredito que seja pós-moderno, porque na minha perspectiva é neoconservador, neopositivista, certo? Porque a gente acaba misturando autores que são pós-modernos com o marxismo, mas propondo uma saída conservadora para isso. Então, se vocês, inclusive, pegarem muitas dissertações, que eu fiz no Estado da Arte, elas começam fazendo uma crítica ao capitalismo, depois elas fazem a pesquisa de campo e depois elas vão discutir esses dados propondo saídas para isso. Grande parte dos TCCs são isso. Claro que há exceções e exceções. E aí a Luciana Campaliz, que é uma referência nessa discussão da pós-modernidade, ela vai dizer o seguinte, que isso acontece por quê? Porque na nossa profissão a gente tem, digamos assim, uma inapropriação do método em Marx. Isso vai fazer com que muita gente, a gente fique reproduzindo teorias sem ter o conhecimento da essência daquele pensamento. Isso vai reproduzir no ecletismo teórico, na nossa prática profissional, enfim, todos os campos da profissão. Mas o que é mais importante desse processo da pós-modernidade é que, por ela ter esse caráter, a pós-modernidade antimoderno,
ou seja, de criticar o macro e de prevalecer o micro, ela acaba alimentando no serviço social a nossa herança conservadora. E também tem essa perspectiva do micro, do já, do imediato, da ação, da intervenção. Porque a pós-modernidade ela não vai pensar nessa questão do futuro. Porque não é só o presente que importa, não é só o agora, o já, o descartável, você não tem nem tempo para planejar as ações. Então, quando eu fiz a minha discussão, eu cheguei à seguinte conclusão. A pós-modernidade, ela vai além dessa questão do pensamento e da ciência. Ela é algo da vida em geral, é algo que faz parte da nossa vida, é um espírito do tempo, certo? Então não tem nem como você muito fugir disso, sendo que o que vai mudar é a sua forma de análise sobre esse período. E aí, claro, eu vou na perspectiva de analisar esse período dentro da economia política do Harvard, inclusive há muitas discordâncias dentro do próprio marxismo e do serviço social. Mas dentro do serviço social, na minha análise, quando eu cheguei, eu até fiquei muito surpresa. Eu pensava encontrar muitas perspectivas pós-modernas, mas eu fiz uma análise, inclusive, das referências, dos sumários, dos resumos, quando eu fiz esse estudo, e eu cheguei à conclusão que não, que a pós-modernidade no serviço social é extremamente residual. Esse não é o nosso problema. O nosso problema, no âmbito do pensamento e da teoria, se chama, na minha concepção, o neopositivismo, que é uma reinvenção do positivismo ainda para pior. E veja, isso ainda é alimentado num cenário extremamente conservador, como esse que a gente vive hoje. Um cenário em que se fala sobre intervenção militar, né, sobre crítica aos direitos humanos, gente defendendo o fascismo, esse discurso de ódio que há, tradicionalista, fundamentalista, conservador. Então, quando eu fiz essa análise, eu cheguei a essa conclusão, que esse ainda é, desde 1936, o nosso maior problema. A pós-modernidade, ela não vai influenciar muito o serviço social, e por termos essa característica sempre muito assim, da intervenção, esse é um diálogo muito residual. Para vocês terem uma ideia, do serviço social todo no Brasil inteiro, há apenas um grupo de pesquisa que se caracteriza enquanto pós-moderno, que se afirma, né? Assim, ele não esconde atrás de uma bandeira, ele diz, somos um grupo pós-moderno. Há apenas no Brasil todo um grupo de pesquisa que se afirma enquanto tal. Aí eu comecei a direcionar minhas pesquisas não mais para a pós-modernidade, mas para o conservadorismo clássico. Eu acho que esse sim é ainda um nó no serviço social, a gente não superou ainda. Aí eu concordo com a Josiane Santos, com a própria Leila, com José Fernandes, com Jamerson. Vocês vão encontrar todos esses artigos na internet, de que, de fato, o nosso problema ainda ontológico é essa questão do sincretismo, é da mistura de pensamentos, ou seja, é de uma inapropriação do método de Marx. Claro, essa é uma discussão muito mais voltada para o âmbito acadêmico, intelectual, científico, mas que vai refletir onde? Na formação profissional. E se reflete na formação profissional, vai refletir posteriormente nos processos de trabalho. Então, inclusive, tem até uma indicação de leitura que eu quero dar, dentre tantas outras que eu já dei, que é uma leitura da Cláudia Mônica Santos, que ela vai discutir na prática, a teoria é outra, que ela vai falar justamente desse processo de dificuldade que nós temos da mediação entre teoria e prática. Então, quero deixar aqui a mensagem para vocês, não sei se ficou muito claro, mas qualquer coisa faz um outro vídeo aí, não sei. E basicamente esses são os elementos para a gente pensar modernidade e pós-modernidade. E é isso, e muito obrigada. Bom, gente, essas foram as contribuições da professora Shellen. A gente agradece muito. Tenho certeza que nós vamos ter ela aqui novamente no canal em mais outros momentos, porque de fato a discussão é muito rica, muito interessante. Ela discute também outras situações. Então, muito obrigada, professora Shellen. Espero que vocês tenham aproveitado o momento, que tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Eu peço que vocês, se gostaram, curtam, né? Compartilhem, comentem e até o próximo. Muito obrigada.